Olá, seja bem-vindo ao canal de Nutrição Narrada. Aqui eu leio aquilo que você precisa ouvir para facilitar os seus estudos. Então não esquece de apoiar essa ideia clicando em inscreva-se e curtindo ao final deste vídeo. Fique à vontade também para deixar sua opinião e comentar aqui aquilo que você quer de melhorias para o canal. O canal foi feito para você, então sinta-se à vontade. Também não esquece de compartilhar com aquele amigo aí que está precisando ouvir o que é dito aqui. Vamos lá para a parte 4 do capítulo 3 do livro de Krause, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. Entramos aqui na parte utilização e armazenamento de macronutrientes no estado alimentado. Os carboidratos absorvidos são transportados como glicose plasmática na veia porta. O aumento na glicemia na veia porta estimula a secreção de insulina pré-formada pelo pâncreas. A insulina exerce importante efeito sobre os transportadores de glicose, GLUT4, em tecidos adiposo e muscular dependentes de insulina. Contudo, o fígado é o primeiro órgão a receber glicose do sangue portal. O fígado captura aproximadamente 50% da glicose absorvida através dos transportadores não dependentes de insulina, GLUT2. Imediatamente fosforila a glicose em glicose 6-fosfato, por meio da enzima glicosinase, retendo dessa forma a glicose nas células hepáticas. Veja na figura 3.2. A insulina intensifica a oxidação da glicose na via glicolítica pelo aumento da atividade de glicosinase. O piruvato desidrogenase é também estimulada, aumentando a glicose e a produção de acetil-CoA no fígado e músculo para gerar adenosina trifosfato, ATP. Além disso, a insulina aumenta a atividade da glicogênio sintase no fígado e no músculo, maximizando o armazenamento de glicose na forma de glicogênio no estado alimentado. O glicogênio muscular é utilizado dentro da célula muscular para fornecer ATP para a contração muscular. Sua concentração no músculo depende da atividade física do indivíduo e pode ser aumentada pelo treinamento físico. O glicogênio hepático serve como um reservatório, fornecendo suprimento de glicose prontamente disponível para manter a glicemia durante o estado de jejum. Se a ingestão de carboidrato exceder as capacidades oxidativa e de armazenamento do corpo, as células convertem o carboidrato em gordura. As concentrações elevadas de insulina sérica aumentam a atividade de enzimas envolvidas na síntese de ácidos graxos e de triglicerídeos, tais como acetil-CoA, carboxilase no fígado, lipase de lipoproteína LP no tecido adiposo e ácido graxo sintase. Como são lipossolúveis, os lipídios não podem ser transportados pelo meio aquoso do organismo, se não estiverem ligados às lipoproteínas. Os ácidos graxos e os monoglicerídeos absorvidos são resterificados em triglicerídeos dentro das células mucosas. E o centro lipossolúvel é circundado por uma fina camada de proteína e fosfolipídio para o transporte. O componente de proteína inclui apoproteínas, ApoB, A, C e com funções específicas. Os quilomicrons resultantes contêm apenas 2% de proteína. O restante é constituído de triglicerídeos, 84%, colesterol e fosfolipídios. As partículas ricas em lipídios deixam as células mucosas e percorrem os canais linfáticos até o ducto torácico,
que desemboca no lado direito do coração. O rápido fluxo sanguíneo no coração impede que os quilimicrons, grandes e ricos em lipídios, formem coágulos e causem a embolia gordurosa. Os quilimicrons transportam a gordura dietética, são encontrados no sangue após as refeições e fazem com que o plasma pareça leitoso após uma refeição com alto teor de gordura. Os quilimicrons deixam o coração através da aorta, alcançam a circulação geral e são transportados para os adipócitos. A enzima lipase de lipoproteína é expressa na membrana das células endoteliais que revestem os capilares na região dos adipócitos. A LDL é ativada pela ApoC ligada à lipoproteína para ligar quilimicrons para clivar os triglicerídeos, liberando ácidos graxos e monoglicerídeos que atravessam a membrana lipídica e entram nos adipócitos, sendo resterificados em triglicerídeos para armazenamento seguro e hidrofóbico. Observe que a insulina, o hormônio predominante no estado alimento, ativa a LPL e facilita o armazenamento de gordura. O restante de quilimicrons livre de um pouco de seu conteúdo de triglicerídeos é ligado aos receptores hepáticos e é reciclado. O fígado recebe gordura de várias fontes, dos remanescentes dos quilimicrons, dos ácidos graxos circulantes, da captação de lipoproteínas intermediárias e de outras lipoproteínas e da sua própria síntese endógena. O fígado resterifica a gordura de todas as fontes e formas VLDLs, que são mais ricas em colesterol em comparação com os quilimicrons, mas ainda contém uma grande proporção de triglicerídeos. As VLDLs também contêm as APOs B, E e C e captam a ApoA à medida que elas circulam. No estado alimentado, várias VLDLs são formadas e transportadas para os adipócitos, nas quais os triglicerídeos são novamente hidrolisados, resterificados e armazenados. Mesmo em jejum, as VLDLs são formadas para transportar lipídios endógenos. O colesterol dietético é transportado através dos quilimicrons e VLDLs, mas não é removido pela LDL. Após a LDL ter clivado o máximo de triglicerídeos provenientes das VLDLs, o remanescente restante é chamado de lipoproteína de densidade intermediária. Após a remoção máxima de triglicerídeos, a lipoproteína passa a chamar LDL, que transporta principalmente colesterol. Apesar de as LDLs poderem ser captadas pelo fígado nos receptores para ApoB e ApoE, elas são primeiro capturadas pelos receptores específicos para LDL, que se ligam a essas partículas ricas em colesterol. Após a captação das vesículas endocíticas que contêm LDL, fundem-se com o lisossoma. As enzimas digestivas no lisossoma quebram a proteína e os fosfolipídios, deixando o colesterol livre. O colesterol livre regula a síntese de colesterol e a captação de LDL dentro da célula pela inibição da enzima 3-hidroxi-3-metilglutario, entre parênteses, HMG. CoA redutase, a enzima limitante da síntese de colesterol a partir de acetil-CoA. Ela diminui a síntese celular do receptor de LDL e reduz a expressão do receptor na membrana.
O colesterol livre também aumenta a esterificação do colesterol para o armazenamento. O colesterol é removido da membrana celular e de outras lipoproteínas pelas HDLs. As partículas de HDL são formadas no fígado e em outros tecidos como lipoproteínas na forma de disco. Elas circulam na corrente sanguínea e acumulam o colesterol livre, que é esterificado com ácido graxo proveniente da sua estrutura de fosfatidilcolina, lecitina. A capacidade de as HDLs atuarem como transportadores de colesterol depende da atividade da sua enzima dependente de cobre, a lecitina colesterol acetiltransferase, que esterifica o colesterol e o armazenamento em seu centro hidrofóbico. Quando houver acúmulo de lipídio suficiente para se tornar esférica, a HDL é captada pelo fígado e reciclada. O colesterol reciclado é utilizado para a síntese de ácido biliar armazenado no tecido subcutâneo, transformando em vitamina D ou excretando como VLDL. As LDLs, que permanecem na circulação por muito tempo, são suscetíveis à lesão oxidativa e à varredura pelos macrófagos. Os macrófagos são células grandes que engolfam outras partículas. Eles estão distribuídos por todo o corpo, desempenham um papel importante na defesa imunológica e estão presentes nas artérias, atuando como um mecanismo de vigilância contra agentes estranhos e microbianos no sangue. Embora os macrófagos não reconheçam as lipoproteínas normais e as ingiram, eles reconhecem como estranhas as lipoproteínas que foram submetidas à oxidação. Os macrófagos ingerem as LDLs oxidadas e acumulam a gordura ingerida dentro de um citoplasma, dando-lhes uma aparência espumosa, daí o nome células espumosas. A ingestão de LDL ativa os macrófagos, estimulando-os a secretar mediadores que desencadeiam as múltiplas cascatas inflamatórias e proliferativas, algumas das quais levam à aterosclerose. Catabolismo de macronutrientes no estado de jejum. O corpo possui uma capacidade notável de suportar a privação de alimento, tornando possível que os seres humanos sobrevivam a ciclos de excessos e jejuns. As alterações adaptativas permitem que o corpo utilize os macronutrientes armazenados para suprir as suas atividades diárias. Os indivíduos com desnutrição proteico-energética, PEM, ou desnutrição proteico-calórica, PCM, podem ter sintomas variáveis determinados por causa da desnutrição. A inanição de proteínas e calorias leva ao marasmo, uma extremidade do PEM contínuo. Na extremidade oposta do contínuo está a privação de proteína, que ocorre em indivíduos que estejam consumindo quase exclusivamente carboidratos. Kwashiorkor, a palavra em inglês para a doença que se desenvolve quando a primeira criança de uma mãe é desmamada do leite materno rico em proteínas para uma fonte alimentar de carboidratos pobre em proteína. A condição é causada pela deficiência grave de proteína e hipoalbuminemia. Nos adultos, o termo correto é desnutrição proteico-energética, não o termo pediátrico Kwashiorkor. O adulto faminto simplesmente tem uma desnutrição, descrita mais detalhadamente no capítulo 14. A glicose é um nutriente obrigatório para o cérebro, sistema nervoso, glóbulos vermelhos e brancos e outros tecidos que dela necessitam. Repetindo, a glicose é um nutriente obrigatório
para o cérebro, sistema nervoso, glóbulos vermelhos e brancos e outros tecidos que dela necessitam. Para manter a sua função, a glicemia deve ser mantida dentro de uma variação normal a todo momento. Durante o início do jejum, a glicose é obtida a partir do glicogênio, pela ação dos hormônios glucagon e epinefrina, sendo que esses estoques são esgotados entre 18 a 24 horas. Nesse momento, a glicose deve ser sintetizada novamente, usando a proteína como substrato. Os hormônios catabólicos epinefrina, tiroxina, glucagon estimulam a liberação da proteína muscular. Os hormônios eles estimulam a liberação da proteína muscular e outros substratos disponíveis para a glicogênese. O aminoácido mais comumente utilizado como substrato para a gliconeogênese é a alanina. Quando o seu nitrogênio é removido, a alanina torna-se piruvato. Observe que o glicogênio nunca é totalmente depletado, mesmo durante a inanição em longo prazo. Uma pequena quantidade de glicogênio pré-formado é cuidadosamente armazenada como um iniciador para a ressíntese de glicogênio. À medida que o jejum se prolonga e o corpo se adapta às condições de inanição, a gliconeogênese hepática diminui a produção de glicose de 90% para menos de 50%, com o resultante sendo suprido pelo rim. Embora o músculo e o cérebro sejam incapazes de liberar a glicose livre, o músculo pode liberar piruvato e lactato para a gliconeogênese no ciclo de Cori. Os músculos também liberam glutamina e alanina. Esses aminoácidos podem ser desaminados ou transaminados em alfa-cetaglutarato ou piruvato, respectivamente, e convertidos em oxalacetato e então em glicose. Durante o jejum prolongado, o rim necessita de amônia para excretar os produtos metabólicos ácidos. A glutamina derivada dos músculos é utilizada para esse propósito e a glutamina desaminada, alfa-cetoglutarato, pode então ser utilizada para produzir a glicose. Dessa forma, durante a inanição, observam-se o aumento da produção de glicose pelo rim, enquanto ocorre a diminuição da sua produção pelo fígado. Além da glicose, é necessária uma fonte de energia segura durante o jejum. A melhor fonte é a gordura que está armazenada nos adipócitos, que é utilizada primeiramente pelos músculos, incluindo os músculos cardíacos, para a produção de ATP. A liberação e o uso de ácidos graxos exigem baixas concentrações séricas de insulina e um aumento dos hormônios anti-insulina, tais como glucagon e cortisona, a epinefrina e o hormônio do crescimento. Os hormônios anti-insulina ativam a enzima lipase, hormônio sensível na membrana dos adipócitos. Essa enzima cliva os triglicerídeos armazenados, liberando os ácidos graxos e o glicerol proveniente das células gordurosas. Os ácidos graxos são transportados para o fígado, ligados à albumina sérica e entram facilmente nas células hepáticas. Uma vez dentro da célula, os ácidos graxos entram na sua mitocôndria do fígado, nas mitocôndrias do fígado, por meio do sistema de transporte carnitina-acetiltransferase, que carrega os ésteres de carnitina do ácido graxo através da membrana mitocondrial. Uma vez dentro das mitocôndrias, é formada a acetil-CoA, a partir do ácido graxo CoA, pelo processo de beta-oxidação. Durante a inanição, as moléculas de acetil-CoA em excesso acumulam
se acumulam no fígado, uma vez que esse órgão é capaz de obter toda a energia necessária a partir do processo de beta-oxidação e formar cetonas que alcançam a corrente sanguínea e atuam como uma fonte de energia para o músculo, poupando assim a proteína. A adaptação à inanição depende da produção de cetonas. À medida que aumentam as concentrações sanguíneas de cetona durante o jejum, o cérebro e o sistema nervoso, apesar de serem consumidores obrigatórios de glicose, começam a utilizar cetonas como fonte de energia. Como o cérebro está usando um combustível diferente da glicose, diminui a demanda da proteína muscular para a gliconeogênese, reduzindo, dessa forma, a taxa de catabolismo muscular. O catabolismo muscular reduzido diminui a quantidade de amônia recebida pelo fígado. A síntese hepática de ureia diminui rapidamente, refletindo a menor taxa de desaminação da proteína muscular. Se o jejum se prolongar por semanas, a taxa de síntese e de excreção de ureia é minimizada em um indivíduo adaptado à inanição. A ureia é excretada aproximadamente na mesma velocidade com que o ácido úrico é produzido pelo rim. Assim sendo, em um indivíduo que está se adaptando à inanição, as perdas de proteína são minimizadas e a massa corporal livre de gordura é poupada. Apesar de a gordura não poder ser convertida em glicose, ela fornece combustível para o músculo e para o cérebro na forma de cetonas. Enquanto houver água disponível, o indivíduo de peso normal pode fazer jejum por um mês. Os índices nutricionais, a função imunológica e outros sistemas são mantidos relativamente normais. Todavia, quando os estoques de gordura se exaurem, a proteína é utilizada e a morte é a consequência final. Em certos casos de trauma e sepse, o indivíduo não é capaz de se adaptar ao jejum ou à inanição. Se um indivíduo que estiver fazendo jejum desenvolver uma infecção, os mediadores inflamatórios, como a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, estimulam a secreção de insulina e impedem o desenvolvimento de cetose leve. Sem as cetonas, o cérebro e outros tecidos continuam a depender da glicose, limitando assim a capacidade a pessoa se adaptar à inanição. A massa muscular é gasta para fornecer substratos e glicose. Uma pessoa em jejum com uma infecção desenvolve rapidamente um balanço nitrogenado negativo. Quando 50% dos depósitos de proteína se esgota, a recuperação de infecção é ruim. A adaptação e a inanição também não é possível para aqueles com desnutrição proteico-calórica, porque a ingestão de carboidrato estimula a produção de insulina. A insulina é um hormônio de armazenamento que impede que os estoques de gordura sejam empregados como combustível. Essa também inibe a transformação de gordura em cetonas, limitando desse modo a adaptação à inanição. A secreção de insulina inibe a proteólise. A proteína não pode ser utilizada para produzir albumina e outras proteínas viscerais. Ocorre edema porque a albumina exerce pressão osmótica sobre os vasos. Se a concentração de albumina for baixa, o fluido permanece nos espaços extracelulares, causando o edema. A função neural ou a absorção gastrointestinal comprometidas, o débito calórico diminuído, a função imunológica comprometida, a fadiga e outros sintomas de desnutrição resultam da síntese inadequada de proteínas, na produção inadequada de ATP e do acúmulo de fluidos nos tecidos. A desnutrição não adaptada é perigosa. Não apenas a perda de proteína
ininterrupta pode se tornar prejudicial à vida pelo comprometimento dos músculos cardíacos e do sistema respiratório, mas também pelo comprometimento do sistema imunológico. O indivíduo torna-se suscetível a um ciclo vicioso de infecções de diarreia, perda de nutrientes, sistema imunológico comprometido e, finalmente, às infecções oportunistas e à morte. A desnutrição iatrogênica ou induzida pelo médico foi reconhecida há muito tempo como um risco para pacientes hospitalizados e permanece assim até hoje. Muitas vezes, a insuficiência pulmonar ocorre a partir de enfraquecimento dos músculos respiratórios. A pneumonia dá o golpe mortal, mas a desnutrição é a causa real, subjacente. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo áudio até o final. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de tudo que é dito aqui. Isso fortalece o canal, isso me motiva a produzir mais. Muito obrigada. E se você é nutricionista e está cansada, né, Nutri, de chegar em casa, ter que trabalhar o dia todo e ainda ter que calcular diversos cardápios, eu tenho aqui para você, na descrição desse vídeo, um link que vai te levar ao acesso a 50 cardápios calculados para diversas doenças e diversas condições. Emagrecimento, ganho de massa muscular, dieta cetogênica, dieta vegetariana, dieta vegana e muito mais. E ainda aula de como editar seus cardápios e deixá-los mais personalizados no Canva. E para você que está aí também, Nutri, aqui é tudo para melhorar a sua vida, tá? Se você está aí querendo dar um up aí nas suas redes sociais e também não tem tempo e quer deixar já tudo programadinho, tudo bonitinho, eu tenho um pack com mais de 150 posts prontos que você já vai receber diretamente no seu e-mail o link para acessar e entrar e com aulas de como personalizar, deixar ali com sua identidade visual e deixar suas redes sociais aí sempre com conteúdos de qualidade. É só clicar aqui nos links da descrição desse vídeo que você terá acesso a esses materiais maravilhosos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!